Túlio, vou pegar daqui para a gente falar um pouco do Malafaia, que não foi indiciado, mas foi alvo de busca e apreensão ontem por parte da Polícia Federal. A APF apontou que há fortes evidências de que o pastor atua na construção de uma campanha criminosa orquestrada, destinada a produzir e divulgar ataques contra o STF. O religioso orientou Jair Bolsonaro, segundo a APF, a gravar vídeos buscando coagir ministros da corte na aprovação de uma anistia. Silas Malafaia foi alvo dessas medidas cautelares. Ele também não pode ter contato com outros investigados. O telefone celular dele foi apreendido. A abordagem da PF foi feita na chegada dele ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, em um voo que estava vindo da Europa, de Lisboa. Malafaia foi levado para prestar depoimento no terminal, mas ficou em silêncio. Agora a gente observa, para quem nos acompanha por imagens, eu vou descrever para quem nos ouve pelo rádio, um print, né, uma imagem da tela na conversa do WhatsApp de Silas Malafaia, essa conversa com Jair Bolsonaro, em que ele pede: atenção, dispare esse vídeo às 12 horas, ao meio-dia. Uma outra mensagem: se você não se sente participante desse vídeo, compartilhe, não podemos nos calar, que seria, esses são alguns dos indícios que os investigadores apontam dele incitar o compartilhamento dessas imagens. Não só instigar e incentivar, estimular, né? O compartilhamento, mas também que estaria ali junto de Eduardo e de Jair Bolsonaro, decidindo o tom da narrativa, orientando, cobrando, quando acha que o Eduardo Bolsonaro erra, ele xinga muitas vezes o Eduardo Bolsonaro, orientando o presidente, o que o presidente deve dizer, o ex-presidente deve dizer, qual deve ser o tom. Então ele seria ali um cérebro também, junto aos outros dois, para decidir essa estratégia. Antes de você comentar sobre o Malafaia, Túlio, já vamos colocar no ar o que ele disse, porque ele fez uma defesa aí, na verdade a defesa dele foi partir para o ataque contra o Supremo. Vamos escutar, e também contra a Polícia Federal. Vamos acompanhar. Todo mundo sabe que Alexandre de Moraes conduz seus inquéritos com mão de ferro. E a primeira coisa de quem é investigado ou quem está indiciado é que vem lá dizendo: o inquérito é sigiloso. Isso é, se você falar do conteúdo do inquérito, você pode ser preso. Agora, preste atenção. Você dá depoimento para a Polícia Federal. E quero deixar aqui algo. Eu reconheço o trabalho dessa instituição espetacular que é a Polícia Federal. Esses caras fazem um trabalho herculano. Só que tem uma Polícia Federal de Alexandre de Moraes que é uma verdadeira Gestapo. São eles que pegam o inquérito e são eles que vazam. A questão é colocar a intimidade das pessoas para desviar o foco da atenção. Isso é uma vergonha, isso é crime! Isso é crime! Portanto, aos gritos, o pastor Silas Malafaia atacou o ex-ministro Alexandre de Moraes, que considera que faz uma investigação e está à frente de todo esse julgamento de forma não imparcial, né? De forma parcial. Então, quero que você comente, por favor, Túlio, e para a gente concluir, repercussão, porque de um lado a Polícia Federal acha que tem indícios muito claros de tentativa de coação da justiça, mas por outro a oposição diz que são conversas privadas, né, que não tem nenhum elemento ali que justifique qualquer nova decisão. Prisão preventiva, por exemplo, que é algo que está sendo discutido nesse momento, se Alexandre de Moraes vai ou não decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. Por favor. Então eu vou começar por aí, tá? O Alexandre de Moraes, segundo o que eu apurei, não deve pedir uma prisão preventiva, algo do tipo, antes de uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. Ele vai esperar Paulo Gonet tomar uma decisão ou dar a sugestão dele sobre o caso, ver se a PGR vai solicitar essa prisão preventiva ou essa prisão domiciliar, né, conforme está imposta, ela será mantida. Há uma leitura também, um cálculo político sendo feito, né, de que em breve, muito provavelmente, Bolsonaro já será condenado, já será preso. Uma prisão preventiva nesse momento iria inflamar os apoiadores de Bolsonaro. Tem também um cálculo político sendo feito dentro do judiciário, porque uma coisa não está necessariamente separada da outra. A PGR pode tomar algum tipo de decisão, pode arquivar, pode até pedir mais diligências à Polícia Federal. São algumas das opções da Procuradoria-Geral da República diante desse cenário. Mas a tendência é que ela tome alguma decisão, que é o que ela tem feito, de acordo com os últimos inquéritos que foram entregues. Para te entregar, e para você e para o Renan, Adriana, eu só acho muito importante quando você traz o papel do Silas Malafaia, né?
Ele é um pastor que exerce muita influência política, já exerceu em outros governos, ele já foi apoiador até do presidente Lula, mas nos últimos anos vem sendo um grande apoiador, movimentando a massa que ele movimenta, a massa de um segmento evangélico, em prol do Jair Bolsonaro. Nas manifestações a favor de Bolsonaro, é Malafaia que está à frente, ditando o ritmo, falando com o público que ele está, convocando quem vai falar, quem não vai falar, quem deve falar, qual vai ser o tom do discurso. Inclusive, antes das manifestações, ele costuma dizer, você não vai falar sobre tal coisa, isso aqui é comigo. Teve um discurso, teve um evento no ano passado que Bolsonaro estava ali na corda bamba com o STF, o Malafaia disse, você não vai falar do Moraes, eu vou falar do Moraes. Então, ele tem esse poder de influência sobre Bolsonaro, sobre Eduardo Bolsonaro. E a polícia entende que, com esse poder de influência, ele geriu, ele determinou de que forma que Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, iriam atuar junto com os apoiadores para tentar dificultar ou atrapalhar a justiça nesse inquérito da tentativa de golpe. Então, Malafaia não é um personagem qualquer. Ele é um personagem de muita influência sobre a direita, sobre a extrema-direita brasileira, e aparece com esse papel de influência preponderante, não é de agora, dos últimos anos, quando, antes de Bolsonaro ser eleito pela primeira vez, não sei se vocês se lembram, quando o Bolsonaro foi eleito como presidente, primeira vez e única, né? Ele foi eleito e o Malafaia fez até um discurso que virou meme na internet, né? Dizendo que Deus escolhe as coisas mais loucas, escolhe as coisas mais fracas. Ali ele já apoiava e já decidia os rumos das decisões de Bolsonaro. Então, esse é o Malafaia. Não é um personagem qualquer, Adriana e Renan. É isso, o Malafaia que recentemente agora, em julho deste ano, numa comparação entre Eduardo Bolsonaro e o presidente Lula, elogiou Lula. Quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, ele disse que fugir era uma decisão errada, que não concordava, criticou e fez referência ao momento em que o presidente Lula foi preso e que não fugiu e disse que teve uma atitude de líder, elogiando o presidente Lula. Esse é o personagem. Bom, Túlio, obrigada demais por fazer esse bloco grande aqui, essa abertura aqui do Entre Nós, focando nesse assunto. A gente vai acompanhar, claro, todas as repercussões, os desdobramentos e traz ao longo aqui da programação e a reportagem completa do Túlio, do Caian, de todo o nosso time lá de Brasília. Você acompanha logo mais no Jornal da Band. Obrigada, viu? Muito trabalho por aí. Valeu, Túlio. Valeu, gente. Abraço.